isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Amém, aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Mais um instante, põe toda a sua atenção nele, erga o seu braço. Vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantos sentem a presença de Deus aqui na sua vida? Amém? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Quem não sentiu, diga glória a Deus. Então tá bom. Amém, aleluia. É isso aí, nós temos que trazer Deus para a nossa vida. Nós temos que buscar esse Deus para que Ele venha. Né? Tem muitas pessoas que pensam que é automático, né? Aceitou Jesus, agora tudo é automático, tudo acontece, eu não preciso fazer nada. Isso é um engano do diabo. Então, nós precisamos entender que nós temos que buscar. Para a gente receber, você tem que buscar. Aí sim, quando nós estamos buscando, as coisas acontecem. Aí parece que é um automático, as coisas vão acontecendo. A gente busca a Deus adorando. É muito importante essa chave da adoração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos que nos empenhar em adorar o Senhor. Quantas vezes você vai adorar e você não quer? Você já viu que a sua alma não quer. Parece que aquilo está amarrado. O pastor David ensina tão bem nessa parte, quando Deus falou para ele adorá-lo. E que ele, na verdade, nunca tinha passado tanto tempo em adoração. Só um pouquinho. E mais mesmo era orar em línguas e tal, ler palavra. Mas que daí ele não sentia nada. Então é uma luta, você tem que enfrentar essa parte sua que não quer se entregar a Deus. Não tem importância que você não esteja sentindo nada, sabe? Porque isso daí é uma guerra. A alma não quer. O nosso espírito está pronto para se comunicar com Deus, não tem barreira alguma. Mas a nossa alma, a nossa carnalidade, gente, como eu digo, ela não está salva. Nós temos que lutar com ela todo dia. Todo dia, porque ela quer só pecar. Ela quer se afastar de Deus. Ela só gosta das coisas do mundo. Então é muito perigoso. Por isso que nós precisamos adorar a Deus, para que o nosso espírito cresça, fique cheio dessa presença e domine toda a parte carnal nossa, que quer andar com as coisas do mundo. E Deus já falou que se torna inimigo dele quem gosta das coisas do mundo. E quem é que gosta das coisas do mundo? A nossa parte carnal. A nossa alma gosta e a nossa carne gosta de tudo que é do mundo. O que será que é do mundo? Pizza, carrão, dinheiro, preguiça, tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque é tão sutil que a gente vai escorregando o pezinho assim, e Deus disse, nem para a direita e nem para a esquerda, não foi? Então não pode. Se nós não tivermos essa comunhão intrínseca com Deus, o nosso pezinho vai saindo deste caminho do Senhor, que é estreito e Ele é único. Nós não podemos pender por o mundo, ter um pé em Deus e um pé no mundo. Porque Jesus falou que não dá, é impossível servir a dois senhores. Ou seja, servir a Ele e servir o mundo. Servir as coisas do mundo. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque é muito sutil, sabe, este engano do diabo que vai pondo o nosso pezinho para lá, para o mundo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa carne gosta do mundo, gente.
Nós temos uma parte em nós que é pecadora e não pode pecar mais. Não é sério isso? É. Então, se nós não buscarmos Deus mesmo, nós vamos andando com as coisas que a nossa carne gosta, estamos pecando, estamos nos tornando inimigos de Deus. É sério? Mas veja que tudo é muito sutil. O diabo nunca vai aparecer de chifre, vestido de uma fantasia de diabo e dizer, eu sou o diabo. Ele insinua, ele põe gosto, ele põe tentação e nós vamos aceitando, porque nós temos uma parte que gosta. É terrível, né, gente? Televisão em excesso, filmes. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós assistimos. Tipo, parece inocente. Tô assistindo um filme lá, o cara tem 4 mulheres. Não pode assistir isso. Em hipótese alguma. Novela nem se fala, porque acho que é só isso que rola, né? E que também agora é assim, né? Homossexual, lésbicas, tudo tá bonito. Não é para assistir isso. Você não sabe que isso é pecado? Então, a nossa consciência vai ficando neutralizada. Ela vai criando uma casca dura que a gente não percebe o que é pecado. Porque a nossa parte carnal, a nossa alma gosta desses pecados. Você não sabe? Gosta. Por isso que gosta de ficar assistindo na TV, filmes. Não é sério? É muito sério. Então, às vezes a pessoa nem está praticando mal algum destes, mas buscando, assistindo essas coisas, vai alimentando algo dentro de si que pode provocar um dia sair do caminho do Senhor nesta área. E se não sai nessa área, sai em outra área. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a santificação, gente, é necessária. É necessária para a nossa salvação. Então a gente precisa tomar muito cuidado e não vamos ficar andando nessa de que salvação da última hora, né? Às vezes nem dá na última hora. A gente não sabe como é que vai ser a nossa passagem para lá. Tá? Então, esse negócio de última hora também é um engano. E nós precisamos tomar muito cuidado. Então, nós temos que buscar Deus. A adoração é muito bom. Essa chave é boa porque ela equilibra as nossas emoções. As emoções, elas são um atributo da alma. Ela é muito forte e ela vai colocando em nós coisas que não são de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Por isso que nós temos que orar, vigiar, ficar a sós com Deus, porque o Espírito Santo começa a colocar em nós coisas delicadas, mínimas, que a gente não percebe que está pecando. Imagina, não percebo, porque eu já nem ouço o Espírito Santo falar. Tipo, esse programa não pode. Você não pode assistir isso. Você não deve assistir isso. Se você já não tem mais essa comunhão com Deus, você vai perdendo essa direção do Espírito Santo na sua vida. E você vai achando tudo normal, porque a sua carne gosta. Ela gosta. Ela gosta do pecado. Então nós vamos tomar cuidado, porque é assim que nós vamos saindo do caminho de Deus. Coisas, enfim, e amizades e tudo mais. Parece tão inocente. Mas as pessoas que não são salvas, elas são o quê? Perdidas. Elas têm a natureza do pecado. Então, para elas, pecado não significa nada. Então, se nós temos amizade com pessoas mortas espiritualmente, nós vamos acabar achando que o pecado também não tem importância. Então, atenção, porque a nossa parte carnal, gente, todos esses desejos carnais, essa alma, essa carne, não tem moral nenhuma, sabia? Mas não tem a mínima moral. Não tem. É de Satanás. E veja, habita dentro de nós. É sério, gente. Então, as igrejas não estão pregando mais salvação, purificação, pecado. Nada disso. Porque está um balaio só, fazendo o que a carne gosta. Emoção, são guiados pela emoção. A emoção nos leva para o pecado. O diabo entra e ele começa a dar as ordens. Não é sério? Então, nós precisamos
nos alertar a isso. A adoração traz esse amor de Deus que vai nos colocando neste lugar de santificação. É importante. A oração em línguas faz isso, gente. Quem vai orando em línguas, de verdade, buscando esse Deus e lendo a palavra, o Espírito Santo vai colocando a santificação. Não, mas eu não posso fazer isso. Se está duro de ouvir, ele vai martelando na tua cabeça. Só que o Espírito Santo é suave. Ele não é igual ao diabo, que a tentação dele é horrorosa. Sabe, ele vai colocando aquilo que nem uma gana, assim. O cara quer, é logo, sabe como que é? Deus, ele não nos força, ele vai falando. E se eu não ouço? Se eu não ouço, eu já caí fora dele. Eu preciso ouvir tudo. Eu preciso ouvir tudo para eu não andar com o diabo. Por isso que nós temos que buscar Deus, adorar, é importantíssimo. Então, muitas vezes nós não queremos, não estamos com nada. Vou orar, não estou sentindo nada. Não, mas eu tenho que forçar, eu tenho que ficar aqui. Até que o meu espírito cresça e minha alma se dobre. A minha parte carnal se dobre. E comece a receber instruções do meu espírito. Porque o meu espírito é santo, mas a minha carne não. Estão acompanhando, queridos? Então, a adoração é muito importante. Quando você for adorar, você tem que pôr a sua atenção no Senhor, no que Ele é, o que Ele fez por você, quem Ele é. Você tem que ir fazendo isso para controlar os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos não podem ser da sua parte carnal. Eles têm que ser do Espírito. Eles têm que vir de Deus. Mas isso não é controle mental, meus amigos. Isso daí vem do Espírito, recriado, a nova natureza. Então, se você não alimenta, se você não busca andar nela, ela fica lá inativa, ela não tem domínio algum. E tem todo o poder de Deus lá. Vocês estão acompanhando a história? Então, depende de cada um, é custoso, mas é a vida eterna que está em jogo. Esses dias são passageiros. A nossa carne só gosta do que é passageiro. Mas ela vai ser revestida de um corpo celestial. Mas isso, gente, quando vai ser? No dia que tocarem as trombetas. Se nós partirmos antes, vai ser antes. Mas se não, vai ser no dia que as trombetas tocarem. Naquele dia, todos os corpos, todas as carnes vão ser transformadas num corpo glorioso. Mas até então, não. Tome cuidado com o que você é dentro de você, porque Deus olha para aquilo que nós somos dentro de nós. Então, a gente não pode confundir essa bondade da carne, né, com a santificação, com a santidade. É isso que Deus quer. Amém, queridos? Então, adorar a Deus é importante, ela equilibra emoções. Esse touro bravo que existe aqui dentro, vai acalmando para você não pecar. Controla, a adoração é importantíssima. Amém? Para você ouvir Deus. Quanto mais você vai adorando a Deus, entrando na presença dEle, mais condição de ouvir Deus você tem. Por quê? Porque você começa a ficar calmo lá dentro. Enquanto você não ficar calmo lá dentro, você não ouve Deus. Não tem jeito de ouvir Deus. Como é que você vai ouvir que você está errado, tem pecado? Não precisa ser pecado de adultério, de vícios, de bebida, e pornografia. Não precisa ser pecado de roubar, de contar mentira. Não precisa ser, pecado de cobiça. Não precisa ser isso, mas tem outros. Outros desejos que nós precisamos saber quais são, que Deus não quer, para nós não sermos inimigos dele. Está escrito na Bíblia. Ele chama de inimigo aquele que tem amor pelas coisas do mundo. É sério, amém, queridos? Então, quando você vem aqui para adorar, você tem que entender por quê. Você está adorando a Deus, porque você está buscando Deus, porque você precisa dele, você precisa entrar numa condição espiritual aonde as suas emoções vão ser equilibradas. E você vai perder o gosto pelas coisas do mundo. E pelas pessoas do mundo.
Você não pode andar com as pessoas do mundo. Você tem que ouvir o Espírito Santo falar isso para você, porque você acha normal o que elas acham. Porque o que as pessoas são, elas vão passando umas para as outras. Não tem como. Você tem uma alma que gosta do pecado, que gosta das coisas do mundo. Então, quem anda no mundo influencia essa área na tua vida. E você não percebe, porque você não fica tempo suficiente com Deus, com a palavra, para você ouvir o Espírito Santo falar para você o que é para você entregar para Ele. De repente, são os seus amigos. Então, tudo que é para entregar para Deus não é fácil. Nada, porque está muito enraizado dentro de nós. Então, só com Ele e por Ele, nós dependemos dEle. Então, para isso, nós precisamos orar muito. Amém, queridos? Então, nós vamos para a Bíblia agora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. É 41, Gênesis. Isso, nós vamos ver, nós já sabemos que José foi vendido, né, como escravo e pelos irmãos. A triste história é essa, né, que os próprios irmãos o venderam. Mas isso porque ele teve um encontro com Deus e Deus deu uma palavra para ele. Falou do futuro, o que Deus ia fazer para ele. E ele, ingenuamente, ou sei lá, quis partilhar. Então, nem sempre as pessoas entendem o que Deus fala no íntimo de uma outra pessoa. Então, às vezes pode causar uma confusão, mas o que importa é cada um saber o que realmente Deus falou, ter certeza e andar naquilo. Assim como ele sabia que Deus falou com ele, mas causou todo um problema na vida de José, porque ele contou para os irmãos. Então, peraí, ele vai ser maior? Então vamos dar um jeito de acabar com ele. Por quê? O diabo também ouviu o que Deus falou e, precisamos parar o plano de Deus. Tudo que o diabo faz é para parar o plano de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser mais espertos que o diabo. Nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo e o diabo não precisa nos parar. Tá certo? E se eu guardo o que Deus fala e me posiciono no que Deus fala, o diabo nunca vai me parar. Ele pode colocar confusão e haver uma demora para o plano acontecer. Mas que vai acontecer, vai. Porque é o que Deus diz. O que Deus diz, Ele faz. Então, nesse ponto aqui da história, ele foi vendido e lá pelos ismaelitas, comprado por eles, e depois ele é, então, revendido, vira mordomo de Potifar, que era o governador do Egito, acontece toda aquela história com a mulher, bababá, e ele vai parar na cadeia. Então, cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Deus sempre esteve com ele. Não é pelas coisas que acontecem que quer dizer que Deus não está. Nós temos que saber se nós estamos em Deus ou não, não importa o que o mundo diz. Não importa as circunstâncias, não é isso que determina o que Deus vai fazer ou aonde nós estamos. O que determina é o que Deus falou e nós estamos dentro de nós, porque vai acontecer. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ler, deixa eu ver qual o versículo. Que Faraó, então, teve um sonho tal, e José é chamado. Vocês se lembram que tinha lá o padeiro e aquele outro lá, mordomo, tal, teve visita. Ele falou, olha, quando você sair daqui, lembra de mim. Bom, o Faraó teve o sonho, mandou chamar os magos lá para decifrar o sonho, ninguém soube. Daí esse um aí, o mordomo, lembrou, tem José lá. Então mandou chamar José. Aí José vem. E José vem decifrar, então, este sonho, versículo 17. 16. De Gênesis 41, amém? Agora vocês vão entender o que está se passando aqui. Então respondeu-lhe José, porque o Faraó veio pedir para ele interpretar. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas, à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias, à vista, e
magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu redor, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Então, quando Deus fala o que vai acontecer, ele está dando uma palavra de sabedoria. Foi o que ele fez para Faraó. Ele deu uma palavra de sabedoria, mas com paz, porque ele anunciou que mesmo acontecendo algo ruim, haveria como sobreviver no tempo da dificuldade. Então, através da palavra de sabedoria, Deus anuncia a paz. E isso é muito importante. Por isso que nós temos que saber ouvir Deus, porque no meio de toda a confusão que às vezes acontece na nossa vida, nós temos que saber qual é a visão de Deus nessa situação, porque a palavra dele vai me dar a paz, porque ele vai falar a solução. Como que eu tenho que proceder? Isso é importante. Foi isso que ele fez. Ele deu esta palavra de paz, né, para o Faraó, dizendo como governar o país todo, porque ia vir a fome. Não, era inevitável, porque Jesus já falou, quando a enchente vier, quer dizer, quando o diabo vier, ele vai vir, ele virá, mas como que eu vou sobreviver ao ataque, às dificuldades? Então, por isso que nós temos que ouvir Deus para ele nos anunciar o que fazer, porque ele vai nos proteger naqueles dias. Haverá uma provisão de Deus. Isso não é demais? Ele mostra aqui para nós e vamos ler então até o 32 aqui como que ficou essa história. Esta é a palavra, no 28, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, a gente não quer ouvir, ou seja, que nós temos que passar por aquilo. A gente quer logo algo que Deus fale, algo que o nosso coração quer. Porque o nosso coração quer coisas de um jeito. Deus vê de outra maneira. Porque, gente, quando vem estes ataques do diabo, nós só vamos sair deles se nós ouvirmos Deus dizendo como que tem que ser. E essa é a benção. Nós vamos ter que passar, mas temos que saber como nós vamos sobreviver naquilo. E foi exatamente isso que Deus fez para Faraó. Agindo através de José, que ouvia Deus. Maravilhoso, porque ele era um homem que andava com Deus. Então ele trouxe essa palavra, que no fim foi uma palavra de paz. Você vai ter aqui no seu país
primeiro uma grande abundância, mas você vai estocar para sobreviver no tempo da fome. E nem vai se lembrar que há fome, porque não vai faltar. Então, esta é uma palavra de paz que Deus dá. Jesus, vocês estão lembrados lá no Evangelho de João 14, 27, ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, receba a minha paz. Jesus está anunciando a paz, que está liberada. Agora, é uma decisão querer ter a paz ou andar na aflição ou no medo. Se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos ter a paz. É isso que nós precisamos, para nós não sermos sucumbidos pelos ataques do diabo. Veja aqui, se não tivesse José, que aprendeu a ouvir Deus, ele aprendeu a ouvir Deus, gente, na dificuldade. Mas ele não perdeu a paz. É isso que é. Ele soube ficar próximo de Deus. Um coração com relacionamento muito próximo com Deus, embora ele tivesse a natureza pecadora. Ele tinha a morte espiritual nele, ele não tinha um espírito recriado, não era espírito com espírito. Mas ele soube se aproximar de Deus o máximo que ele conseguiu intimamente para receber esta paz. Ele aprendeu nos dias da dificuldade. Ele era muito jovem, quando tudo de difícil começou a acontecer na vida dele. Né? Que os irmãos já tentaram matá-lo, mas depois eles acabam vendendo. E as dificuldades que ele sofreu junto da mulher do governador, foi horrível. Acabando na prisão, esquecido lá. Então, mas ele nunca questionou a palavra de Deus, porque aquela palavra, sempre esteve presente nele. É isso que você tem que aprender. A ter esta palavra de Deus sempre presente, audível em você. E você consegue isso, claro, gente, orando em línguas, lendo a palavra, confessando a palavra. Mas nós conquistamos isso também com a adoração. Você vai ficando íntimo no seu relacionamento com Deus. Não é 15 minutos, porque você sabe que 15 minutos não dá para acalmar a ansiedade aí de dentro. Para você sintonizar Deus e conseguir ficar lá. Porque tem dia que você não está querendo ficar, não é isso? Por quê? Porque lá dentro está um barulhão. Lá dentro está uma ansiedade, lá dentro está o mundo. Então, nós temos que nos esforçar para que aquilo saia de nós, para nós andarmos naquilo que Jesus já nos deu. Ele ofereceu, já deu. Está aqui, ó. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, receba. Está aqui. Depende de você. Você vai querer essa paz ou não? Está à sua disposição. Mas como que eu faço para ter paz? Ué, eu vou ficando quieto junto de Deus, buscando relacionamento. Oro em línguas, adoro a Deus, leio a palavra. O Espírito Santo vai se envolvendo com você. Não tem quem ensine, é o Espírito Santo. Ele se envolve com você de tal maneira que você sabe que Deus está ali. E você começa a ouvir Deus te dar a direção. Isso é... Gente, essa é toda a vitória. Para qualquer situação que nós estejamos passando. Nós vamos saber esperar. Gente, isso aqui, olha, foram 14 anos. Tá? Então, a gente tem que saber esperar. De repente, nós temos que esperar 14, 15, 20 anos. Mas nós estamos com paz. Nós não estamos aflitos porque nós estamos numa intimidade com Deus aonde nada falta. O que faltou para José? Nada. Nunca faltou nada. Mas quando a gente pensa em não faltar nada, logo a gente vai pensar em carrão, em dinheiro, em mansão, em não sei o que, em grandes negócios. Não, não é isso. Nunca faltou a presença de Deus e quando Ele está, não falta nada. E o diabo não destrói a vida. Está num controle. A vitória é por aí. Vocês estão acompanhando? Você tem que estar bem lá dentro de você. Por isso que você tem que trazer Jesus para a sua vida. A mente de Cristo para a sua vida. Então, esse relacionamento com Deus depende muito da nossa escolha.
Você que escolhe se você quer ter relacionamento com Deus. E muitas vezes, e acaba sendo assim, você tendo relacionamento com Deus, não dá para você ter relacionamento demais com as pessoas. Porque você vai usar o seu tempo com Deus. Então, José sempre fez isso, sempre buscou isso. Ele sempre se atentou àquilo que Deus deu como mensagem e palavra para ele. E veja que nesta hora ele estava preso, esquecido. Mas Deus sempre estava com ele. Sempre. Deus nunca o abandonou. Deus nunca o deixou. Ele tinha paz e calma interior. Então, em tudo que ele fazia, ele demonstrava a presença de Deus na vida dele. Tá certo? Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria, gente. A sabedoria vem, é assim, é nesse caso aqui, como eu dei o exemplo, está a Bíblia dando o exemplo a nós, este caso aqui é a sabedoria de Deus. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai fazer isso, isto é sabedoria. É assim que é a sabedoria. A sabedoria vem e te dá direção. Isso aqui não é uma palavra de conhecimento. Muitas pessoas fazem a maior confusão. Isso aqui não é uma palavra profética, isso é sabedoria. Não é bárbaro isso? Nós não precisamos de sabedoria, diga cá. Claro! O que eu vou fazer agora? Como? Então, não sei. Porque a gente quer mais, né? Que alguém nos diga, o que eu faço? Vê aí se Deus fala alguma coisa. Um chuta aqui, outro chuta ali. Mas é só chute. Cada um tem que saber dentro de si. Você sabe no seu relacionamento pessoal com Deus. Você ficando sozinho, Deus vai te fortalecendo. Ele vai te dando a sabedoria. Por isso, abre lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha isso aqui. Veja Tiago, capítulo 1, versículo 5. Como é importante. Busca essa paz. Você vai andar em segurança. O diabo não pode acabar com a tua vida. Ele não pode roubar nada de você se você está com a paz. Não é demais? Isso é toda a chave, gente. Olha isso. Mas não é aquela pessoa relaxada. Às vezes tem gente que confunde pessoa relaxada. Está na mão de Deus. Não é assim, né? Vocês estão acompanhando, queridos? Está na mão de Deus e está andando no mundo, está aflito, está fazendo o que quer. Não. Está na mão de Deus, você está na presença dele. Tá? Se você está adquirindo os pensamentos dele e a paz dele. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, quem que não precisa disso, hein, gente? Fala, vá. O diabo só vem, gente, ele só vem. E como que nós vamos lidar com o diabo? Com paz. O bicho, some. Ele de paz não entende nada, ele é só terror, medo, pânico, alvoroço, ansiedade. Gente, é horrível. E ele lança isso para dentro de nós. Nós temos que cair fora. Porque se eu tiver paz, eu ouço Deus. Não tem outra maneira. Quanto mais eu vou ficando com Deus, mais eu vou ouvindo Deus. Ele é suave. Então, olha aqui versículo 5. Ele diz de Tiago, capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Quem que não necessita, né? Todo mundo. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Nós não temos que duvidar. Gente, essa sabedoria que Deus nos dá, aonde que é essa sabedoria? Aonde? É na nossa nova natureza. É lá. Eu não vejo, mas ela está em mim. Está no meu espírito. Quando eu nasci de novo, eu recebi uma natureza nova. Está no meu espírito, recriado. Por isso que eu não posso andar na alma. Eu tenho que andar no espírito. Por isso que eu não posso pender para as coisas carnais, que são do mundo. Eu tenho que pender para as coisas do espírito. E isso é uma conquista. Isso é cada dia que eu vou buscando esse alinhamento com Deus. Através da oração. Aí eu não sei o que vou fazer. Minha vida está um horror. Eu não sei o que vou fazer, Então calma. Você precisa dar tempo para Deus agora.
Vai ao encontro de Deus, passa tempo lá com Ele. Todos os dias. Fica com Deus. Ora em línguas, lê Bíblia, adora Deus, confessa a palavra. Então, o Espírito Santo vai começar a trazer no teu espírito, na sua nova natureza, a sabedoria de Deus. Você lembra como foi a sabedoria? Vai acontecer assim, você faz assim. Faz assim, Deus te dá sabedoria. Como você vai agir, como você vai falar, como você vai proceder, como você vai reagir. Estão acompanhando? Não é para ficar descabelado, chorando, e agora, o que eu faço? O mundo está trazendo isso para todas as pessoas. As pessoas estão aflitas, angustiadas, cada hora é uma notícia bomba. Ligar a TV, gente, é só notícia bomba, desanimadora, fora as que vêm para a própria pessoa. Como que a gente vai ficar livre disso? Não é para focalizar essas bombas, é para focalizar a palavra. O momento que você está a sós com Deus, Ele faz você abençoado. Através da sabedoria. Ele vai falar com você, é assim que você tem que proceder assim. É assim, é assim, é assim. Não agora é isso, nem aquilo, nem aquilo. Você tem que estar aberto. Com a paz para receber sabedoria. Estão me acompanhando? Então, ele dá, mas não é assim, né? Me dá sabedoria. Tem gente que pensa que sabedoria é inteligência. Não tem nada a ver, porque sabedoria é espiritual. Não é mental. Intelectual. Está acompanhando? Ela vem do Espírito. É o Espírito Santo que dá. E justamente, como ela vem no nosso espírito, a mente carnal não entende, que é o que está escrito na 1 Coríntios capítulo 2. Né? A nossa mente carnal não entende Deus. Não adianta eu querer agora racionalizar como é tudo, todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, elas vêm de uma fonte espiritual, ou benigna ou maligna. Por isso que eu não posso tratar com as coisas naturais. Tem que ser com as espirituais. Eu preciso da sabedoria. O que eu faço nessa situação agora? Bom, se eu fizer o que eu acho com a minha cabeça, eu vou sofrer a penalidade, porque Deus não vai agir. Se eu fizer com o meu espírito, conforme Ele está me orientando, eu vou ter a resposta à vitória. Estão acompanhando? Então, é preciso ter paz para ouvir essa sabedoria. Então, veja Provérbios, capítulo 31 de Provérbios. Não, 3, quero dizer, 3. Provérbios, vamos lá. Todo mundo precisa de paz. Não adianta, você está aflito, para com tudo, vai com Deus. Ele vai acalmar você. Depois de um tempo que você está aqui adorando a Deus, você não se acalma? Acalma. Quando você vem na terça, depois de um tempo que você está lendo a palavra, você não acalma? Acalma. É assim que é. Você tem que buscar sozinho lá em casa. Está aflito, está nervoso, não está bem, está ruim, está coisa ruim. Vai buscar Deus até você se acalmar. Quando você se acalmar, Deus vai começar a falar com você. Aí o duro é que... mas será que é Deus? Já vem à tua mente. Não, isso não é Deus não faz isso não. É Deus. Viu? Então, versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Ele diz que é feliz, vai ter vitória, vai ficar feliz. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, a sabedoria nós vamos achar, vocês já entenderam. O que eu faço? Não se precipite com as tuas ideias, que você vai dar com os burros na água. Não vai dar certo. Tem muita pessoa que não espera, faz coisas da cabeça, depois não dá certo. Ou então, mas Deus falou, Deus não fala coisa que você vai errar. Você tem que ter certeza se é Deus que falou. Por isso que você tem que ficar bastante tempo com Deus. Então, essa fala aqui de Deus, essa sabedoria, vamos ver aqui, Jeremias 29, nós conhecemos essa palavra, mas não podemos esquecê-la nunca. Jeremias 29, versículo 11, olha só. O que ele diz aqui?
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, porque Jesus falou, eu sou a paz. Então, Deus não fica nervoso, atribulado, preocupado, irritado, bababi. Vocês estão acompanhando? Deus não é assim. Ele pensa sempre com a paz, porque ele não vê problema. Deus não tem problema. Ele já vê tudo na ordem. Por isso que ele está dizendo isso aqui. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, com relação ao que ele fez com o faraó, o que ele pode fazer conosco? Ele pode dar uma resposta para o nosso futuro, sabe? Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Um mal que a gente está vivendo. Deus, então, pode dar uma resposta para o futuro. Como vai ser o fim disso? Deus vai falar, se você fizer assim, Deus é muito pontual, gente. Se você fizer assim, é assim que você vai ter. Se você pender para cá, eu não vou estar. Ele é assim. Por isso que eu preciso desta resposta de Deus, com esta sabedoria. Ele vai, Deus, e agora? O que eu faço? Eu tenho que ficar orando muito. Mesmo que eu tenha tomado uma decisão com a minha mente carnal, que Deus nunca disse para eu fazer. Vai demorar para ajustar aquilo, porque eu entrei num buraco que Deus não mandou. Então, Deus vai ter que fazer muitas mudanças na minha vida para resolver aquela situação que eu me enviei. Vocês estão acompanhando? Mas eu estando com Ele, devagar, eu vou sendo transformada para que eu supere aquela situação. Ele vai me dando sabedoria. Isso é o máximo. Então, eu não vou ouvir sabedoria sem paz. Estão sintonizando paz? Você está num baita problema, mas não quer dizer que você precisa se preocupar de como ele vai ser resolvido. Você precisa, sim, se entregar a Deus para que ele seja resolvido. Porque as mudanças que Deus vai ter que fazer em você, nesta hora, você tem que estar atento ao que ele está dizendo. Senão não vai ter a resposta. Vocês estão acompanhando? É isso que Deus faz, ele dá a visão para nós dele. É isso aqui, versículo 11. Por isso que eu preciso de tempo, gente. Vocês estão acompanhando que você precisa de tempo, você tem que se envolver com Deus, para você entender o que Deus quer, o que Ele está falando, o que Ele está pensando. Você tem que conhecer o coração de Deus. E você não conhece com a sua mente, é com o seu coração, com o seu espírito. Então, por isso que é preciso paz. Paz não é assim, não estou nem aí. Ixi, nunca. Paz não é isso não, minha gente. Tem gente que faz isso e toma um trago, né? Não estou nem aí. Não resolveu nada. Não, eu estou aí sim. Eu preciso saber como é que eu vou resolver esse negócio. Eu vou enfrentar a situação, vou ficar diante de Deus e eu quero ver como que Ele me vê. Como que eu tenho que estar nesta situação, a minha transformação para eu sair dessa. Eu vou ter que mudar para eu sair desse problema. Desta circunstância. Vocês estão acompanhando? Mudança vai ter que ter e é para sempre. É uma mudança que Deus vai fazer. Eu vou ter que aceitar, querer, buscar e ouvir. Vocês estão acompanhando? Então, isso tudo vem a paz, é dentro com a paz e a sabedoria. Haja assim, não faça assim, não faça... gente, quando eu estava andando com o pastor David, Deus me deu cada ordem que se eu não tivesse a sabedoria, eu tinha posto tudo a perder. Nós não íamos ter todos esses ensinos disponíveis aí. Por quê? Não ia dar certo ele aqui. Deus, olha, nunca faça isso. Nessa situação agora, você se posicione assim, não interessa nada. É assim. Eu, sim, senhor, uai. Eu sou soldado do exército, eu tenho que obedecer ordens do comandante. O Espírito Santo é que dá as ordens. Então, você tem que saber isso na sua vida. O que você tem que fazer para você ser abençoado e parar de ficar resmungando e chorando nos cantos. E reclamando. E não vendo sucesso. E não vendo a vitória. Estão acompanhando? É a palavra.
Então vamos ver 2 Reis para encerrar. É o último versículo. 19. Está valendo isso? Não adianta, porque a vitória não vem sem mudança. Amém? Ah, não, você tem que mudar. É a 1 Reis, desculpa. 1 Reis, 19. Elias, né? Vocês estão lembrados do caso, né? Nossa, depois de todo o poderzão que desceu com a oração dele, Acabe disse, eu vou te matar. Meu Deus, ele ficou tão aflito, e agora? O que eu faço? Veio uma aflição nele, o diabo colocou um medo nele. Então, 1 Reis, eu falei o quê, gente? Mas, vocês me desculpem. Ah, não, é 19 mesmo, isso aí. 19, versículo 11. Ele ficou lá, enfiado, sem saber o que fazer. Aqui, gente, era uma circunstância de vida ou morte. Seríssimo, fala lá. Lógico. O Acabe falou, eu vou te matar agora. Jezebel, então, falou, arrancar teus cabelos, tua cabeça, eu vou esmagar você. Quem mandou você fazer isso? Com os meus Baales. Ele não acabou de orar. Gente, mas veja o que o diabo faz. Ele nos coloca, pode ser quem for. A pessoa anda com Deus. Gente, nós temos uma parte em nós que o diabo vem atacar. Não pense não. Não é pecado ser atacado pelo diabo. Sabia disso? O que não pode é fazer o que ele está falando. Ser atacado não tem problema. Porque Jesus foi atacado. Atentado. Não tem importância que o diabo está me atentando. E nem você. Isso não é pecado. Pecado é fazer. Está acompanhando? Então veja, o diabo veio com uma tentação tão grande para cima de Elias, que ele ficou desbaratinado de repente. Ele não estava ouvindo Deus. Porque ele não estava calmo. Mas olha só aqui, ó, então. No versículo 11. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Então, é na paz que Deus fala. Deus vai te dar orientação de como sair dessa. Mas você já sabe o que você tem que fazer, né, querido? Ninguém vai poder falar para você o que é, fica sentado, vai ali, faz aqui, muda o seu jeito. Não! O Espírito Santo é que vai falar com você e você é que vai aceitar ou não. Mas para você ouvir esta sabedoria, você tem que estar em paz. Você tem que estar nesta tranquilidade, nesta calmaria interior. Quer dizer, eu não estou pressionado pela tentação. Eu não estou com medo. Eu não estou aflita. Eu não estou ansiosa. Eu não estou preocupada. Eu estou calma, igual a água do lago. Dentro. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha sabedoria. Eu estou entregue a Ele. A adoração faz isso. Por isso que você precisa de tempo. E aí você vai ouvir Deus. E Ele vai transformando você. Você está acompanhando? Você vai ouvindo e você vai aceitando a transformação para você ter a solução do seu problema. Conforme você recebe, você vai entender o que você tem que mudar. Como? Porque a graça dele vem junto para você fazer. Demais, né, gente? Isso não vale a pena? Na farmácia você não vai achar. Nos maiores doutores você não vai achar. Em ninguém. Só nele. Está à sua disposição. Então, queridos, busquem isso para você já encerrando o seu ano, já num princípio de paz, e o ano que vem você está com uma paz que o diabo não pode acabar com a tua vida. Para não ter surpresas desagradáveis, em nome de Jesus. Valeu, queridos? Pai, nós te agradecemos por esse momento, e eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor,
Senhor Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.